Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui, reunidos em Teu nome, mais uma vez, para aprofundarmos os nossos estudos, os Teus ensinamentos. Pedimos ao Espírito da Verdade que sempre ilumine o nosso caminho, que o nosso ajustador do pensamento nos permita discernir esse caminho e segui-lo, e que nosso Cristo Micael, nosso Jesus, sempre esteja conosco, e certamente Ele aqui conosco estará. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Nós temos algumas pessoas novas aqui com a gente. Então, muito obrigado por terem vindo. Esse grupo aqui é o grupo de Curitiba, que costuma ser um grupo presencial, mas desde a pandemia ele está virtual. Espero que logo a gente possa voltar a fazer as reuniões virtuais e pessoais também, né? Então, aí, vamos lá. Bom, nós já estamos com 8 anos de estudos. Alguns aqui já são bem antigos, outros são mais novos, mas, por favor, fiquem todos à vontade para perguntar, para falar. Enfim, que é um grupo de estudos, não é uma aula. A gente lê o texto e discute, debate, e aqueles que têm dúvidas colocam suas dúvidas, aqueles que têm certezas expressam essas certezas. Vamos lá. Bem-vindo, Aélio, boa noite. Nós, a semana passada, paramos no documento 145, e eu achei que era, eu e a Sussu achamos que era melhor repetir esse documento, esse tópico, né, para gente discutir, talvez, parágrafo a parágrafo, pouco a pouco, para ter certeza que nós não nos perdemos, porque é um documento muito longo. Semana passada ele foi lido de uma só vez e nós acabamos discutindo pouco sobre o documento. É um documento muito importante, muito bonito. Boa noite, Suzana e Sabino. Boa noite, Suzana e Sabino. Para quem não sabe, a gente faz o nosso estudo do livro de Urântia neste grupo de estudo, na sequência cronológica do livro, e nós estamos estudando agora a vida de Jesus, a vida e os ensinamentos de Jesus, que começam lá no documento 120, e nós estamos agora no documento 140, tópico 5, né? Esse documento 140 fala da ordenação dos 12 apóstolos, né? E aqui esse tópico 5 fala Jesus nos fala do amor fraternal e do amor paternal, né? Então, vamos aqui, eu vou compartilhar a tela para colocar o documento. Sintam-se à vontade para interromper um momento. E hoje eu estou com vontade de ler, então eu vou fazer a leitura desse documento e a gente vai discutindo à medida que a gente vai avançando. Então, outra vez, documento 140, tópico 5, o amor paterno e o amor fraterno. Então, esse aqui estava Jesus reunido com seus 12 apóstolos, né? É uma sequência do trabalho que ele vinha fazendo com os apóstolos nesse documento que fala da ordenação dos apóstolos. E Jesus, então, reunido com eles lá, nos apresentou essa maravilha desse texto aqui. Então, do Sermão da Montanha ao discurso da última ceia, Jesus ensinou aos seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. A minha internet está instável, eu espero que a gente continue aqui sem problemas. Vamos lá. Então, Jesus ensinou aos seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar ao teu semelhante como a ti próprio. E isso, claro, seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno
todavia, requer que tu ames aos teus semelhantes mortais como Jesus te ama. Por que como Jesus te ama, né? Então, Jesus ama a humanidade com um afeto dual. Por que dual? Ele viveu na Terra como uma personalidade de duas naturezas. Então, aqui é interessante a gente também prestar atenção que eles falam que Jesus viveu na Terra como uma personalidade. Então, a personalidade de Jesus, do nosso Micael, não mudou pelo fato dele vir viver entre nós e se fazer presente entre nós como filho do homem. Então, a personalidade de Jesus é a mesma. Quando nós iniciamos lá os estudos da vida de Jesus, nós falamos lá de que ele aqui, além de receber um corpo entre nós, ao nascer de uma mulher, ele recebeu um corpo exatamente da mesma forma como todos nós recebemos, ou seja, o produto de um acasalamento de um homem e uma mulher, de José e Maria, produziu um corpo que era o corpo de Jesus. Ele recebeu também uma mente da mesma forma que nós recebemos uma mente. Todo corpo tem um intelecto, o cérebro, e a gente já discutiu algumas vezes da existência dessa mente, que é uma doação do Espírito da Ministra Divina, que nos dá essa mente, que funciona como um software rodando nesse intelecto, nesse cérebro. Então, o corpo de Jesus era semelhante ao nosso, foi produzido exatamente da mesma forma como o nosso corpo foi produzido. E aí nasceu uma criança dotada de um cérebro que recebeu essa mente como uma doação da Ministra Divina, assim como todos nós recebemos. E, além da mente e do corpo, Jesus trouxe consigo, ele é o nosso Criador, é o nosso Micael, ele é Deus, é Filho de Deus, ele trouxe consigo a sua personalidade. Então, a única coisa que não é nova em Jesus é a sua personalidade. Assim como todos nós, quando chegou o momento oportuno, por volta dos 5, 6 anos, Jesus recebeu um ajustador do pensamento, como todos nós, né? Então, só recapitulando, ele tem um corpo, exatamente como o nosso, uma mente dotada, brindada pela Ministra Divina, que roda num cérebro, que é um hardware, que é o que está no corpo, recebeu um ajustador do pensamento e trouxe consigo a sua personalidade. Então, Jesus nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser um Micael, mas ao receber esses elementos novos, ele veio na condição de filho do homem. Então, por isso que os ajustadores aqui falam de uma natureza dual, os reveladores falam aqui de uma natureza dual, dotado da mesma personalidade. Então, essa natureza dual é de nosso Micael, Deus, e Jesus, homem. Então, a personalidade do Micael funcionou estando aqui entre nós como Deus e homem. Só que, quando Jesus nasceu, ele não tinha ainda consciência dessa natureza divina dele,
a partir do momento do nascimento dele, ali no lar de Maria e José. Essa consciência da natureza divina dele evoluiu com ele na medida em que ele pôde desenvolver a sua alma. Então, recapitulando aqui, a nossa alma é uma construção em todos nós, cada um de nós construímos a nossa alma a partir do nosso ajustador do pensamento, que é Deus, que é quem tem a capacidade de criar essa alma em nós, se nós permitirmos que ele faça isso. Se nós concordarmos que ele faça isso. E a maneira de concordar é desejar alcançar Deus, é desejar ser como ele. Então, esse processo é o que foi vivido por Jesus aqui. À medida que ele foi desenvolvendo a sua alma, ele foi, então, se conscientizando da sua natureza divina. Oi, Aélio. Boa noite a todos. Eu vou ficar Boa sem noite. vídeo, porque a minha internet não está muito boa. Então, Henrique, esse tópico 5, nos 2 versos que você acabou de ler, ele tem uma ênfase num tema. Ainda que a gente possa extrapolar e ver vários aspectos, mas a ênfase, para mim, desses 2 versos é amor fraterno versus amor paterno. É aí que está o foco. Lembrando que, já que você lembrou de outras coisas, eu vou lembrar também que Jesus é o criador do super-universo local. E por ser criador desse universo local, a gente esquece que ele é o pai, na verdade. Ele tem muito mais de pai do que de filho ou irmão, em relação às suas criaturas. Eu estou colocando isso para dizer o seguinte: o amor que os pais, quem é pai, tem pelos filhos é um arremedo, na minha opinião, é um arremedo do que seria o amor do Criador, Micael, em relação às suas criaturas que ele teve a oportunidade de conviver na carne. Ou seja, quando ele fala de amor paternal, não é apenas uma analogia, ele era de fato o pai. Ele não tinha que fingir um amor paternal em relação ao seu semelhante, que a gente podia chamar de irmão. Ele estava sendo o pai realmente. E por que eu coloco isso? Porque eu tenho muita dificuldade de olhar o semelhante com os olhos que eu olho meus filhos. Tem muita dificuldade. Eventualmente posso gostar de um mais do que de outro, aqui de vocês eu gosto de todos, mas enfim, não no nível que gosto dos meus filhos. Então a provocação que eu faço para alguém aí que se atreva a dizer, quem sabe esclareça melhor, Jesus estava dando uma tarefa impossível para os seus apóstolos e, por extensão, uma tarefa impossível para nós todos, de amar o semelhante, não apenas amar já é complicado. Sabe que não é fácil. Amar é uma coisa muito especial. E ainda amar de um modo diferente, na medida em que ele colocou diferença entre o amor paterno e o fraterno, e dizendo, gente, eu quero mais do que o amor fraterno, que já seria grande coisa. Eu quero amor paterno. Pois então, a pergunta, Jesus não estava de sacanagem? Muito obrigado, Olha, eu vou terminar o meu racional aqui, Aélio. Porque a gente tem, todos nós aqui, estudantes, alguns de nós têm dificuldade de se lembrar de algumas passagens da vida de Jesus e o que ele veio fazer entre nós. E por que os reveladores falaram aqui que ele tinha essa natureza dual. Então, de fato, você tem razão. Ele é o nosso Criador e é o nosso Pai aqui. Então, ele tem essa conotação.
Mas então, essa vivência de Jesus, o que Jesus veio fazer entre nós? Ele veio viver uma vida como um mortal normal do reino, para que ele pudesse, ele mesmo, conquistar a mestria da vivência das suas criaturas, aqueles seres criados por ele, e pudesse ver o tamanho do desafio que ele colocou para cada um de nós. E, ao viver entre nós, o propósito dele era provar a si mesmo que esse desafio que é proposto a cada um de nós é possível de ser alcançado. Por isso que ele nasceu como um homem, apesar de ter nascido com a mesma personalidade que ele tinha lá. Mas o desafio da evolução não está exatamente na personalidade, está justamente na formação da individualidade que vem a partir da nossa mente. Então, quando Jesus se propôs a desenvolver a sua alma, que, com o seu consentimento, para que o ajustador do pensamento desenvolvesse a alma dele, o propósito era de que, em algum momento, Jesus pudesse alcançar a fusão com o seu ajustador do pensamento. Coisa que nós sabemos que só não aconteceu porque o nosso Micael já é um ser divino, ele não poderia se fusionar com o ajustador do pensamento. Mas o fato é, como está narrado lá no batismo de Jesus, que ele chegou a desenvolver completamente a sua alma a ponto de, se fosse possível para ele, um ser divino, alcançar a fusão, ali naquele momento ele teria alcançado. Muito bem. Então, ele cumpriu essa missão dele. Então, ao trazer os apóstolos aqui entre nós e nessa conversa que ele estava ali, já era uma voz corrente que a regra de ouro era que cada um de nós nos amássemos como nós amamos a nós mesmos. E Jesus, então, ali, durante essa pregação, ele disse, não, isso aí não é mais suficiente. Vocês têm que se amar uns aos outros como eu amei vocês, né? Que é justamente o amor do Pai, o amor do Criador. O fato dele ter nos criado o coloca na posição de Pai. Eu vou avançar um pouco mais na leitura aqui. Eu não acho que Jesus estava de sacanagem, Hélio, mas Ele eu já vou saiu. continuar aqui, né? Vamos lá. Então, Jesus ama a humanidade com afeto dual e ele viveu na Terra com uma personalidade de duas naturezas, a humana e a divina. Como filho de Deus, ele ama o homem com amor paterno. Ele é o criador do homem, o seu pai neste universo local de Nébadon. Enquanto que filho do homem, Jesus ama os mortais como um irmão. Então, enquanto homem, ele nos ama como um irmão. Enquanto Criador, ele nos ama como pai. Ele foi verdadeiramente um homem entre os homens. Jesus não esperou que seus seguidores realizassem uma manifestação impossível de amor fraterno. Mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus. Ora, essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. Sede vós perfeitos como eu sou perfeito. Então, essa é a nossa meta, de alcançar Deus, alcançar a perfeição de Deus. Então, ele esperava que todos esses irmãos se esforçassem para ser como Deus, para ser perfeitos como o Pai do céu é perfeito. E que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas. E que, portanto,
pudessem começar a amar os homens como Deus os ama, demonstrando o começo de um afeto paterno. Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar esse novo conceito do amor paterno, do modo como ele se relaciona a algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. Então, embora o Aélio tenha colocado a questão aí, para quem é pai, para todos nós que somos pais, é muito mais fácil compreender o amor paterno do que o amor fraterno. Então, quando a gente fala de pai, vamos entrar na discussão da semana passada, né? E as mães, não é pai e mãe, não faz diferença. Nós estamos falando da paternidade que inclui a maternidade. Então, todas essas pessoas, né, todos nós que somos pais, temos essa capacidade de compreender a grandeza do amor paterno, né? E aí essa grandeza do amor paterno, com certeza, é muito superior à do amor fraterno. Qualquer pai ou mãe, estou falando de pais normais, é capaz de dar vida para os seus filhos, né? Talvez a gente até seja capaz de dar vida por um irmão na carne, mas provavelmente nós não seríamos tão facilmente assim dóceis a ponto de dar a nossa vida por um irmão no espírito, não é verdade? Então, quando Jesus pediu de nós que nós dessemos o amor paterno, é disso que ele estava falando, da gente enxergar o nosso irmão como um filho, não como um filho de que você é o criador dessa pessoa, mas vamos dizer que fosse um filho adotado, né? Que você pega lá, não importa a idade dele, e você enxergar as pessoas com a mesma paciência, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que um pai enxerga um filho. Então, reconhecer no nosso irmão as fraquezas, a imaturidade dele, a incapacidade de acompanhar as nossas coisas, e com esse reconhecimento, adotar com relação a esse irmão a mesma maneira, a mesma atitude que a gente adota quando a gente tem um filho bebê que faz as coisas erradas, e a gente então tem paciência, tem compaixão e tem amor para dar a essas pessoas, né? Boa noite, Lúcia. Então, essa é a proposta da discussão desse tópico aqui, né? Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional, mas é muito bem-vindo. Olá, Roberto. Olá, Henrique. Oi, Isabela. Boa noite a todos novamente. Olha, eu acho que esse parágrafo que você leu é a resposta para a colocação do Aélio. Eu quero concordar com a Aélio que eu creio que a realização do amor paterno não é possível para a nossa mente humana. Eu acredito que quem é capaz de amar como Deus ama é o ajustador em nós. E a admoestação de Jesus é a gente ser perfeito e se esforçar para amar como Deus ama. Aí vem o entendimento que Deus em nós é a presença viva do nosso ajustador. Então, eu acho que o esforço da nossa mente humana é de se identificar com o ajustador do pensamento. Aí, o ajustador do pensamento
através da nossa alma imortal, ama as outras pessoas como Deus, o Pai, ama. E a gente sente esse amor passando pela nossa mente humana racional. Isso que é a observação que eu queria fazer. Quem é perfeito e quem ama como um pai é o ajustador dos pensamentos em nós. E humanamente, eu digo, no nível da nossa mente humana, o que a gente faz é se identificar com esse ajustador e deixar esse amor divino fluir através da nossa alma, mente e coração. Essa é a observação que eu queria fazer. Muito bem feita, por sinal, Roberto. Obrigado pela sua contribuição. O grau de dificuldade que a gente tem em fazer essa identificação com o nosso ajustador do pensamento é comum a todos nós. Essa identificação com o ajustador do pensamento, essa influência dele em nós, ela não sempre é percebida da maneira como deveria ser. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo para a gente alcançar essa sincronia, essa sintonia com o ajustador do pensamento, que se desenvolve através da nossa fé e ao longo do tempo. Então, isso, se a gente não tivesse essa capacidade de entendimento e de entrosamento com o ajustador do pensamento, que eu concordo, esse amor vem dele, nós não teríamos capacidade de amar aos nossos irmãos. Então, eu acho que é fundamental para nós humanos, seres materiais, termos essa compreensão de que é possível amar aos nossos filhos. E quem é pai sabe como isso funciona. Então, todos nós que somos pais, entendemos perfeitamente a nossa atitude com relação a cada um dos filhos. Essa atitude de amor, de empatia, de paciência, de tolerância com o erro dos nossos filhos, buscando sempre uma maneira de trazê-los para o caminho correto. Então, eu concordo com o que você falou, Roberto, mas eu acho que é mais simples para cada um de nós que somos compreendermos que nós podemos amar os nossos irmãos se nós os enxergássemos pela sua maturidade, pela sua capacidade de poder se ambientar e participar do nosso dia a dia de uma maneira que nós não levantássemos nesse relacionamento conflitos, que a gente não, com os nossos filhos, a gente é muito tolerante, muito paciente, porque a gente sabe que eles estão aprendendo. Então, se nós tivermos esse olhar para os nossos irmãos, esse olhar de que eles estão aprendendo, que eles estão caminhando, que eles estão evoluindo, é uma maneira de você, então, adotar a essas pessoas, a esses irmãos, como se fossem seus filhos, nas suas atitudes, no seu relacionamento, né? É a minha maneira de ver. Mas, bom, muito obrigado, Roberto, pela contribuição. Isabela, diga lá, meu bem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela fala, Henrique. Você hoje está inspirado. Em relação ao amor, que o nosso irmão fez aqui uma provocação, eu acho que é uma coisa simples, como você disse, e eu vou dar um exemplo, eu vou testemunhar em relação a mim. Eu comecei a ter consciência de que eu sou o puro amor, e eu vejo que todos nós somos puro amor.
e talvez houve uma crença de que nós não sabemos amar, por isso ou por aquilo. Mas, assim, eu vejo que nós somos puro amor, e nós fazemos tudo por amor. E, às vezes, a gente fala assim, eu posso matar uma pessoa por amor. Eu posso prender meu filho por amor e por lealdade. Tudo que nós fazemos é por amor e por lealdade. Eu não entendia isso até que eu consegui entender. E eu comecei a amar, a perceber que eu sou capaz de amar, quando eu comecei a fazer um curso sobre a Isabela. Quem é a Isabela? O que ela pensa, o que ela gosta, o que ela faz, por que ela faz, quais são os personagens que ela tem dentro dela, como que eles se conversam, enfim, eu vou morrer fazendo essa pesquisa, mas a partir dessa pesquisa que eu estou fazendo, eu percebi que o meu amor pelo outro aumentou, porque eu vejo o outro como meu espelho. E aqueles que se aproximam de mim, todos têm um pé na minha história. E eu vejo aonde que ele está na minha história, e o que é que ele está me ensinando. E eu lido com violência doméstica. Então, eu lido com o agressor e com a vítima. E por acaso, eu estou com um suposto agressor, semana passada, até ontem, que eu não tinha que estar atendendo ele, mas, assim, a dor dele é tão grande, tão grande. E aí eu fui para a igreja e apresentei ele na casa de Deus. E eu perguntei para ele, você acredita em Deus? Ele falou assim, acredito, é por isso que eu estou aqui, vivo ainda. E eu falei, então eu vou passar a palavra para você. Aí eu passei a palavra para ele. Ele me agradeceu imensamente. E ele falou assim, eu não imaginava que você estava preocupada comigo. Então, assim, eu sinto tanto amor por os meus clientes, pelos meus amigos, não é por todos. Eu tenho um amor grande por determinadas pessoas, que eu não entendo por quê. Como é que eu sei disso? Vem no meu coração, não é na mente que vem. A mente, é lógico, é algoritmo. Não é a mente tem que estar a serviço do coração. Eu sinto e eu não entendo por que eu estou sentindo aquilo. Pela Yara, por exemplo, é um exemplo. Eu achei até que eu era sapatona. Eu falei para o meu terapeuta, gente, eu sou sapatona, eu apaixonei por uma mulher, não é possível. Ele, calma, Isabela, calma. Eu falei, não é possível, não é possível. E aí eu fiquei trabalhando isso. E eu não entendo por que eu estava... Eu sinto isso por ela, entendeu? Eu conheço a Yara daqui, mas eu me sinto conectada com ela. E aí, na hora que eu vou buscar, eu trago a mente para ela clarear esse sentimento que eu estou fazendo. Então, às vezes, eu estou fazendo uma coisa e o meu coração ele fica feliz com aquilo, eu sinto que é algo dentro de mim, a minha essência está me dando uma dica. E toda vez que eu sigo essas dicas, eu sou feliz nessa dica. E eu acho, sim, que nós somos capazes, sim, de amar a outra pessoa sem ser nossos filhos, porque eu sinto isso. Eu sinto isso pelos meus clientes, eu sinto isso pelas pessoas que eu atendo. E antes disso, quando eu era mais jovem, eu tinha que parar na psicologia porque eu fazia simbiose com o outro. É como se a dor do outro também fosse a minha. Às vezes eu ficava com febre, eu ficava de cama, até eu entender que aquilo ali eu estava na simbiose com o outro. Então, assim, nós somos, sim, capazes de amar. Nós somos capazes de amar, às vezes, amar mais pessoas fora da família do que dentro da família, porque a família não é só consanguínea, biológica. A família é qualquer vínculo significativo que eu tenho com uma pessoa, no grau de profundidade, de coração para coração. E aí vem corpo com corpo, porque o corpo sente, coração com coração, que é o Espírito de Deus para mim, e a mente, clareando esse sentir, e não da mente para o coração. Eu funciono do coração para a mente. Então, a mente a serviço do coração.
Eu creio, sim, que nós somos capazes, sim. Se Jesus pediu, é porque nós somos capazes. E ele disse, vocês são capazes de fazer muito mais do que eu faço. Que eu duvido, Jesus, mas tudo bem. Se o senhor falou, eu vou acreditar. Mas ele falou isso para nós. E nós somos puro amor, somos, porque nós somos o próprio Deus. Aqui nesse planeta que está dizendo que a gente não ama aqui, não ama ali, porque aqui tem preferência, aqui não tem. E são crenças limitantes que vêm de padrões da humanidade. Eu falo isso porque eu sinto isso, eu vivo isso. Obrigada, desculpe aí a demora. Ô, Yara, então, você quer falar? Levantou a mãozinha também aí, tá ansiosa? Vamos lá. Na verdade, eu estou emocionada, porque o meu coração quer falar. E quando a questão aqui trazida, né, do amor paterno, amor fraterno, me faz sentir que algo em mim compreende o que é o amor paterno. Eu não convivi com Jesus lá naquele tempo dos apóstolos, mas é como se eu tivesse uma lembrança dentro de mim de ter feito parte daquele aprendizado, de ter convivido com ele, mas que agora eu estou preparada para compreender dentro de mim através do conhecimento do livro de Urântia. E essa conexão com esse algo em mim que sabe desse amor tem a ver com o desenvolvimento da minha individualidade mesmo e com o que eu vou conseguindo sentir dentro de mim. E o que eu venho sentindo dentro de mim, eu não sei, assim, às vezes me inibo em dizer que é amor, mas é amor. Eu acredito, eu tenho muita conexão com a Isabela e sinto um amor por ela também, e é recíproco, e é um amor desinibido, sabe? É muito bom quando a gente sente que o que vai se mostrando na conexão com o outro, através da empatia, através da nossa sensibilidade de encontrar o outro aonde ele está, de receber a expressão que está chegando da pessoa como uma expressão genuína, essa sensibilidade, esse sentimento capaz de acolher, para mim isso é amor. E isso está crescendo em mim de uma maneira que, quando acontece na relação com o meu semelhante, me coloca em conexão. E a confiança que vem dessa conexão, ela me tranquiliza para sentir que é amor. E que esse amor eu sinto dentro de mim, que compreendo ser semelhante ao que o livro está trazendo hoje. Que é esse carinho, que é essa empatia, que é mais do que uma humanidade, é uma sensibilidade conectada com essa essência divina dentro de mim, que é a minha compreensão de sentir que o ajustador em mim ele tem guiança, ele tem o meu consentimento, ele tem a minha entrega, o meu desejo de que assim se cumpra e seja. Então, às vezes a gente, por N razões culturais, educacionais, a gente não acredita que a gente possa desinibir esse amor. A gente fica aprisionado, mas quando a gente vai com o coração da vida que pulsa em nós, e eu estou falando isso a partir de palavras do Roberto, que outro dia fez com que eu me sentisse tão encontrada, tão compreendida na minha expressão, que eu não tinha colocado palavras, mas ele colocou com conhecimento, com as palavras, né, do discernimento, e com isso ele me encontrou. E quando ele
externalizou e mostrou isso e compartilhou isso comigo, eu senti uma felicidade que vem desse sentimento de amor, de reconhecimento do que nos assemelha numa dimensão mais expandida. E eu nem o conheço, né? Não sei assim nada sobre ele, mas essa conexão que eu, estudando aqui com vocês, eu imagino e sinto que Jesus tinha com cada pessoa que ele encontrava. E era para todos, não era para um ou outro só. Então, a gente vai sentindo primeiro sem palavras, sem legenda. E por isso, às vezes, a gente não sabe dizer, né? Conceitualmente, o que é o amor paterno ou o amor fraterno. Mas, às vezes, quem é que de nós aqui não teve uma experiência na vida completamente desafiadora, surpreendente, onde você se viu se doando mais ao outro, fazendo algo que você nunca imaginou que você poderia fazer por alguém, despretensiosamente, e essa pessoa pode ser que você nunca mais a veja. Mas ali naquele momento algo se manifestou. Então, ser capaz de amar é algo que se revela a partir do que é experiencial, do que você também vai conseguindo se abrir, e nesse estado de abertura e receptividade, curiosidade, e poderia ter outras palavras que eu não quero buscar, a gente se descobre, e descobre o outro, e descobre sentimentos que a gente não estava legendando antes. Por isso eu acho que Henrique está falando dessa simplicidade, eu estou imaginando que essa simplicidade que ele se refere é parecido com o que eu estou falando. É, Henrique? Oi, Yara. Muito obrigado. Mas, olha, aqui, na verdade, são dois aspectos do ensinamento de Jesus, né? E é como o Sabino estava falando, às vezes a gente tem que ver o que está por trás disso, que aparece em outros textos do livro de Urântia. Então, o primeiro ensinamento que Jesus está dizendo é que não é suficiente que a gente ame a nossos irmãos como a gente se ama a si mesmo. Isso já é uma coisa bastante difícil de fazer, né? E quando a gente fala de irmãos, a gente está pensando no círculo próximo que nós temos, ou nos irmãos de sangue. Mas Jesus, quando fala dos nossos irmãos, ele está falando de toda a humanidade, de todo mundo. Como é que você ama todo mundo? Chega numa pessoa que você tem uma reação adversa, naturalmente, só de olhar na figura, como é que você ama aquela pessoa? Então, isso já é um grande desafio. Aí Jesus está dizendo, olha, isso já é um grande desafio, mas não é suficiente. Não é suficiente. Eu quero que você ame a essas pessoas, a humanidade, a todos os conhecidos, desconhecidos, a todas as pessoas do mundo, como se fossem seus filhos, como eu amei cada um de vocês. Porque esse é um amor maior, esse é o amor capaz de nos levar a realmente desejar ter todos esses seres, como nós gostaríamos de ter os nossos filhos, conosco no paraíso. Algumas vezes eu já coloquei aqui, né? A gente tem quem é pai tem um relacionamento com os filhos, e a gente fala, olha, qual é a coisa que você mais desejaria com relação aos teus filhos? Eu quero que ele seja engenheiro, que ele seja médico, que seja rico, que case bem, que tenha filhos. Tudo isso é muito legal. Mas o que nós deveríamos almejar com relação aos nossos filhos é que eles encontrem a vida eterna.
é que eles alcancem Deus e que nós nos encontremos com eles lá na eternidade. E é isso que Jesus queria de cada um de nós. Por isso que quando ele estava pregado lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele não queria perder nenhum daqueles filhos dele. Ele quer que todos se salvem, que estejam com ele lá no paraíso, que o encontrem na eternidade. Então, as pessoas descaminhadas precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de amor. E muitas vezes olhar para uma pessoa é o suficiente para nos afastar dela. Mas um pai que sente esse amor de pai e olha um semelhante como se fosse um pai daquele semelhante, não importa o que esteja acontecendo ali, nenhum pai se afasta do seu filho. Então, nós não temos, ou melhor, todas essas experiências pessoais que nós temos são muito interessantes e fazem com que nós nos aproximemos de Deus. Sentir esse amor é muito bom, é maravilhoso. Mas o fato é que, no dia a dia, basta entrar num grupo de WhatsApp para ver o pau comendo. E a dificuldade que a gente tem de se entender com as pessoas. Basta discutir política para ver o pau comendo e as pessoas se destruindo. Então, esse sentimento de amor paterno é isso que Jesus está dizendo. Olha, não basta você amar o teu irmão como você se ama. Os nossos irmãos, eles são competidores nossos, nós competimos com eles. Toda família tem um monte de irmãos, os irmãos brigam entre si. Não quer dizer que não se amem, mas às vezes é mais fácil você gostar de alguém de fora da família do que de alguém de dentro. Estou falando às vezes, não é uma regra isso. Então, o que nós estamos falando aqui é que esse sentimento paterno, ele só existe com relação ao pai, com relação à mãe, como o Sabino bem lembrou, Deus é mãe. Então, eles falam da paternidade, falam do pai lá, é com esse propósito, que você sinta esse amor pelas pessoas. Se a gente parar para pensar, você olha lá um bebezinho, eu já falei isso outras vezes, você pega um filho seu, que é um bebezinho começando a engatinhar, levanta, cai, põe o dedo na tomada, mexe onde não tinha que mexer, derruba o enfeite que está em cima da mesa, ninguém briga e bate com o bebezinho, se for uma pessoa normal. Não estamos falando de seres anormais. Então, uma pessoa que é pai ou mãe tem a paciência com um filho de compreender que aquele filho está passando por um momento de crescimento, que não está ali te provocando deliberadamente, que não sabe fazer as coisas como você sabe, mas que está aprendendo, e que teu trabalho é ajudar essa pessoa a aprender. Então, se nós encarássemos a todos os nossos semelhantes dessa forma, como pessoas que estão aprendendo, como pessoas que estão crescendo, para quem nós podemos ter a paciência de um pai, o amor de um pai, é muito mais fácil você se relacionar com as pessoas, ao invés de levar o desaforo para casa e ficar amaldiçoando aquela pessoa. Então, a natureza desse amor é que é importante aqui. E o fruto desse amor é mais importante ainda. Porque se todos nós nos amássemos como Jesus nos ama, como Pai, a gente transformaria o mundo. Não haveria mais guerra, não haveria mais disputa, não haveria mais briga, porque nós teríamos, todos nós, entre nós, a mesma paciência, o mesmo amor que um pai tem pelo filho. Então, aqui,
Eu posso sentir quanto amor eu quiser na minha vida, mas eu estou entendendo aqui que Jesus está fazendo um pedido para nós de que essa é a maneira certa de amar. E com esse pedido, por trás dessas palavras, quem é pai sabe que é muito mais fácil amar um filho do que amar um irmão. Você pode amar o irmão com facilidade, mas o amor de um pai por filho não tem nada parecido com o amor de um irmão por um irmão. Então, não se trata de discutir se nós somos capazes de amar ou não. Com certeza, todos nós somos capazes de amar. O que se trata de discutir é se nós somos capazes de amar aquela pessoa que, quando eu encontro, eu a acho deplorável e não quero mais falar com ela. Porque eu faço um juízo dela. Que eu julgo aquela pessoa e acho que aquela pessoa não serve para o meu relacionamento. Como Jesus falou em outras vezes, amar a quem te ama é muito fácil. Qual é o mérito de você amar uma pessoa que te ama? Agora, não é fácil isso. Jesus está nos pedindo uma tarefa extremamente difícil. E essa tarefa depende de uma elevação espiritual nossa. E ele faz com que a gente possa compreender que tipo de amor que ele espera de nós, que é o mesmo amor que o pai tem por nós. Nós somos filhos desse pai e dessa mãe, como lembrou bem o Sabino. Então, eu acho que é maravilhoso todos nós sentirmos esse amor no nosso coração, amarmos uns aos outros, termos essa empatia por cada um de nós e até de outros. Veja bem, eu não estou falando de fazer caridade, não estou falando de dar esmola, não estou falando de ajudar a atravessar a rua, que já é melhor do que fazer uma caridade, mas de dar o ombro, de dar apoio, de estar do lado, de Ouvir, compreender, dar o de ouvir, dar o tempo, ter paciência, ter tolerância. Quando a pessoa discute com você e fala assim, não, eu não concordo. Não... Então, assim, de não perder a linha e não se desviar de uma pessoa pelo fato dela não ter aquela empatia com você. É isso que Jesus está nos pedindo. É uma tarefa fácil? Não é. É uma tarefa extremamente difícil. E a gente tem que crescer muito espiritualmente para alcançar isso. Mas eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Então... Eu, te ouvindo, Henrique, eu fico querendo dizer que, assim, não é mesmo só uma questão da gente saber amar, né? Até porque eu Não. também acredito. Saber amar no sentido, assim, de saber que ama, né? É nesse sentido. Ser capaz de amar. Eu também acredito que todo ser humano pode acessar esse amor, né? Pode sentir esse amor e ser capaz de amar. Agora, te ouvindo, eu fico sentindo uma expansão, de uma visão mais expandida, de que é mesmo muito desafiador, porque a forma como eu compreendo a conexão divina não significa que eu esteja numa perfeição, muito antes pelo contrário. Eu sou uma pessoa comum e que tem os sentimentos humanos que todos nós aqui temos, mas esse amor que a gente está falando me faz sentir que algo maior se move dentro da gente num processo, porque é processo, esse amor que Jesus falou ser possível para todos nós, porque no processo pessoal de cada um, a gente vai expandindo, compreendendo mais, discernindo mais, né?
E muitas vezes esse processo não tem nomes, não tem conceitos, mas ele vai crescendo e ele vai se fazendo mais completo, mais inteiro, portanto, humano nesse sentido de humanização, para haver essa compreensão que tem uma relação com o ajustador interno, que na minha maneira de sentir é um amor divino, é uma conexão com o amor divino. Ele é mais expandido nesse sentido dessa completude, da gente poder acessar, não ainda uma perfeição, mas um empenho de relacionar com essa expansão do todo, que tem um olhar para o meu todo e que pode também ir abrindo para um todo do outro. É nesse sentido que eu queria trazer. Muito legal, Yara. Obrigada. Muito obrigado. Viane, você está com a mãozinha levantada aí faz um tempinho. Aí. Vamos lá. Sim, meus amores. Na verdade, tu falou tudo o que eu ia falar, Henrique. Então, agora roubei a tua vez, pronto. Na verdade, né? Então, se Jesus deu a outra face, e isso é bem significativo, isso tu não falou, assim como eu estou dizendo. Então, assim, ó, é muito fácil a gente amar as pessoas que nos amam. O difícil é compreender e amar aquelas pessoas que nos contrapõem e que a gente acha que não estão tão certos assim. E entender, compreender e ter aquele amor para com elas ou com o conteúdo que está se expressando. Essa é a parte mais difícil, né? Entre as palavras que tu disse, que foram muito lindas, eu estou sendo mais direta, eu sou mais direta, no sentido assim de dizer, é muito fácil eu amar minhas filhas, meus netos, meus parentes, meus vizinhos, mas aquela pessoa que contrapõe a mim, né, às vezes eu não tenho a mesma paciência, e esse é o grande aprendizado, é entender aquele cara que está fazendo coisa que eu não concordo, e entender, compreender e se colocar no lugar do outro, mesmo que eu acho que está errado, eu tentar colocar os sapatos que ele está calçando e ver o contexto daquele conhecido, desconhecido, enfim, é bem difícil. E eu acho assim que é aí que está a grande sabedoria de Jesus. Amar quem nos ama é muito fácil. Agora, dar a outra face é bem difícil. E esse é o nosso grande treinamento aqui no nosso planeta. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Liane. Você falou muito bem. Muito obrigado. Oi, Carlos. Henrique, nessa leitura agora dos ajustadores do pensamento, eu tive assim, insights que eu nunca tive antes, como se a mente se expandisse de uma forma assim repentina e muito grande, porque eu estou assim tentando aumentar o meu circuito junto com o ajustador. Primeiro admitindo de todas as formas a existência dele e sabendo que ele está, digamos assim, atuando na minha mente, agregando novos programas, né? Geralmente a nível inconsciente, né? Então esse circuito entre a minha mente, né, e a mente do ajustador, ela está tornando-se uma forma e uma energia assim muito perceptível. Então, com relação ao relacionamento com outros humanos, né, principalmente com aqueles com os quais a gente encontra alguma divergência de pensamento e atitude, sempre vem, digamos assim, ou tem vindo a presença do ajustador falando assim, mas você já pensou
assim? Por que que essa pessoa é assim? Será que é essa a forma correta de você pensar sobre ele? Será que não seria o caso de você estender a sua mão e aumentar a sua compreensão com as limitações dele? Então, nessa leitura do capítulo do documento 110, eu tenho sentido muito isso daí. E isso faz com que comece a nascer em mim assim, um sentimento de simpatia. Eu acho que no futuro pode até se transformar num sentimento de amor, né? Mas eu estou começando a ver as pessoas de uma forma diferente como eu via, né? Eu acho que é uma sementinha que caiu na terra graças ao nosso querido ajustador. Então, gostaria Com de certeza. comentar que através desse canal eu tenho visto coisas muito interessantes. Sim, Carlos, muito obrigado pela sua manifestação. Eu acho que você está certo. O Roberto já tinha nos lembrado aqui dessa influência do nosso ajustador, que certamente nos transforma, né? Então, é muito bom. Você tem razão nessa colocação, assim como o Roberto já tinha colocado. Angeli, antes de passar para você, o Roberto queria falar aqui, ele acabou Caindo. desistindo aqui, não sei, mas, Roberto, você ainda quer falar? Ou... Eu quero somar a fala do Carlos, da Yara, a sua e a de todos. Primeiro dizendo que talvez o amor, embora o amor divino venha do nosso ajustador divino, como disse o Carlos também, o amor é uma decisão pessoal. É a nossa pessoa que é capaz de integrar o nosso eu humano, e eu chamo de eu humano a mente e o corpo material, com o nosso eu divino, que é o ajustador. É a personalidade inteira que faz esse movimento de inteireza de amar o outro inteiro. E isso é um esforço. Olha, aquele parágrafo que você leu de Jesus, falando da gente buscar o amor paterno, Jesus diz assim: o que eu espero é que vocês se esforcem, que vocês se Exatamente. esforcem para amar. Então, é uma decisão pessoal da nossa inteireza de conhecer e amar o outro. E o que é a interface entre o nosso eu divino ajustador e o nosso eu humano, como sendo a mente e o corpo material? Qual é a interface dos dois? É a alma. A alma é o eu intermediário entre o ajustador divino e a mente e corpo humano material. E é por isso que eu creio que o Roberto Carlos falou uma vez, depois daquele DVD Amor Infinito, ele disse assim: eu descobri a diferença da paixão e do amor. A paixão é humana e temporária. O amor é eterno e é da alma. Então, esse amor que a Yara falou, esse amor é um processo. A vida é um processo entre o indivíduo e o ambiente. Qual é o processo da vida? É o movimento do coração. Entre a semente do pai ajustador que expande e o ventre da mãe que contrai nutrindo. Todos nós somos agentes conjuntos do pai semente interior e da mãe ventre que nos envolve. E a gente pode ser esse, igual a Isabela falou, esse amor puro. A gente pode ser esse coração transparente, que é só um veículo, um agente conjunto do amor que flui do pai expandindo, do amor que flui do ventre da mãe contraindo e nutrindo. E aí a gente fica como uma testemunha. Esse amor passa por nós. Ele não é nosso. Ele passa. E a gente faz um único esforço, que é de ficar calado,
de calar o nosso ego, o nosso eu individual, e deixar em autoesquecimento o eu divino que ama a todos fluir por nós. As palavras, elas parecem tão áridas diante do que realmente acontece, né? Isso é um processo, é uma vivência, é igual naquela música, é um amor maior do que nós. Entendeu? E as palavras parecem tão pequenas, mas na minha experiência pessoal, o que parece que eu faço para deixar esse amor fluir através de mim é ser humilde, é ser pequeno, é me esquecer de mim mesmo para que o amor por todos possa fluir através de mim. Aí a gente sente e é inefável, não cabe nas palavras, mas é possível. É possível não para o nosso eu humano, é possível para o nosso eu divino, quando o nosso eu humano fica humilde e vira como um coração transparente. Aí, Deus Pai e Mãe infinito flui através de nós. E a gente é testemunha de um amor poderoso, dos poderes de amor da alma fluindo através da gente, enchendo nosso peito e igual os primeiros discípulos de Jesus, um só coração, uma só alma. A gente vive esse milagre, né? Esse sincronismo, que é difícil a gente falar sobre isso sem ficar muito emocionado. É verdade, Roberto. Muito obrigado. É isso mesmo. A fonte do amor é divino, é Deus. É deixar passar por nós esse amor divino. Mas vamos lá, Angele. Então, Roberto, eu me emociono muito em ouvir você falar e percebo, assim, o nível da sua busca, né? Aquelas suas colocações na rádio realmente são muito, muito elevadas. A gente percebe que a sua caminhada realmente é muito séria e você realmente atingiu, assim, já um grau bastante elevado. Isso nos ajuda muito também a imitá-lo, né? Pelo menos, e procurar, assim, a praticar tudo aquilo que você coloca. Parabéns pela pessoa que você é. Mas onde eu vou falar pouco. Eu acho que uma fórmula para a gente chegar a esse nível de amor paterno é a gente, assim, procurar, como o Carlos falou há pouco, procurar entender o nível da pessoa, né? Não adianta a gente exigir do outro que ele seja perfeito para poder amá-lo. Não. A gente tem que realmente perceber a busca, o nível, as oportunidades que ele teve e procurar amá-lo da forma como ele é, né? E outra fórmula, eu acho assim, aquela frase, né? O que Jesus faria nessa situação? Quer dizer, eu faria de um jeito, mas Jesus, claro, faria do outro. Então, vou procurar imitar Jesus, né? O que ele faria. E outra é o perdão, né? A gente perdoar sempre o outro. E o nível de compreensão não está só no coração ou só na mente. Se eu ficar só no mental, eu sou mais coração. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque o coração muitas vezes se decepciona, né, com o outro. Então, é importante a gente sempre trabalhar mente e coração para ter o nível de compreensão do outro. E então, a gente tendo esse nível de compreensão,
trabalhando mente e coração, a gente vai perceber o outro, vai perdoar, muitas vezes oferecer outra face para que ele desperte, né? Muitas vezes silenciando, não desprezando, mas mostrando que, olha, continua o seu amigo, sua amiga, mas também exijo que eu seja respeitada. Então, saber como lidar também, sabe? Para que a gente faça com que o outro perceba que não é por aí, né? Não é o seu comportamento, não deve ser por aí. Então, tudo bem, perdoa, mas muitas vezes a gente também tem que fazer o outro perceber, sabe? Alguma coisa para ele poder crescer também, né? Então é isso. Só isso. Muito obrigado, Angélica. Nada. Bom, pessoal, podemos avançar mais um pouquinho aqui na nossa leitura e continuar esse assunto aí, que esse capítulo é grande, né? Então, Jesus não esperou que os seus seguidores realizassem uma manifestação impossível de amor fraterno, mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus, que é a palavra que o Roberto colocou aí. Se esforçassem para ser como Deus, para serem perfeitos como o Pai no céu é perfeito. E olha, tem que botar esforço para caramba, né? Quando a gente vê a nossa carreira, que é a jornada descrita pelos reveladores para chegar até lá, nós estamos só começando, né? Que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas e que, portanto, pudessem começar a amar os homens como Deus os ama, demonstrando o começo de um afeto paterno. Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar esse novo conceito do amor paterno, do modo como ele se relaciona a algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. O mestre apresentou esse discurso memorável, chamando a atenção para 4 atitudes de fé, como um prelúdio para retratar subsequentemente as suas 4 reações transcendentes e supremas de amor paterno, contrastando-as com as limitações do amor meramente fraterno. Então, primeiro, ele falou daqueles que eram pobres em espírito e famintos de retidão, daqueles que persistiam na mansidão e eram puros de coração. Podia-se esperar que esses mortais, discernidores do espírito, alcançassem níveis divinos tais de ausência de egoísmo que os tornassem capazes de atingir o exercício surpreendente do amor paterno, que mesmo como lamentadores teriam forças para demonstrar misericórdia, promover a paz e resistir perseguições, e durante todas essas situações de provação, que amassem até mesmo a uma humanidade não amável, com um amor paterno, um afeto paterno que pode alcançar níveis de devoção que transcendem incomensuravelmente um afeto fraterno. Então, esse é o desejo, né, de Jesus, de que esse amor ele transcenda, inclusive, esse amor fraterno, né?
Muitas vezes a gente fica vendo os acontecimentos da vida e eu fico me perguntando aqui, às vezes eu até falo para a Sueli, nossa, Deus tem muita paciência com a gente, não é verdade? Muita paciência e muita misericórdia. Porque a gente faz tanta besteira, faz tanta coisa errada, e Ele não nos abandona. Ele está ali do nosso lado. Ele está ali sempre, nos abraçando e esperando que a gente acorde. Então, nessa discussão que a gente estava tendo antes, tem algumas passagens que os reveladores falam que a gente não pode julgar. Não nos cabe fazer juízo, não nos cabe fazer julgamento. O nosso mérito, o nosso julgamento, que é feito pelos anciões dos dias, ele é feito em cima das nossas intenções, da nossa sinceridade e mais sinceridade, das nossas verdades. Mas eles podem ver isso na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Nós não temos capacidade de enxergar isso. E é por isso que eles recomendam que a gente não faça juízo, que a gente não julgue. Porque quando a gente faz juízo, quando a gente julga, a gente está interpretando o que a gente viu, não o que a pessoa sentiu, não o que a pessoa viveu. Não. Então, cada vez que a gente faz juízo, a tendência é de que a gente condene. Ou não, né? Mas geralmente a gente condena. E quando a gente condena, a gente afasta. Então, volta aqui na misericórdia de Deus e na paciência que Ele tem com a gente, né? De esperar que a gente demore esses milhões de anos para fazer a nossa evolução. E Ele não desiste, né? Pô, não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre esse parágrafo que nós lemos e outras coisas. A lição sabemos de Então, cor. continuamos. Só nos resta aprender. Exatamente, Walter. Muito obrigado. Vou continuar aqui, então, com essa leitura. A fé e o amor nessas beatitudes fortalecem o caráter moral e criam a felicidade. O medo e a raiva enfraquecem o caráter e destroem a felicidade. Esse sermão memorável teve seu começo com uma nota sobre a felicidade. Qual nota é essa, né? Felizes são os pobres em espíritos humildes. Para uma criança, a felicidade é a satisfação de um desejo de prazer imediato. O adulto está disposto a semear os grãos da renúncia com o fito de ter colheitas subsequentes de maior felicidade. Na época de Jesus, e desde então, a felicidade tem sido muito frequentemente associado à ideia de posse e de riquezas. Na história do fariseu e do republicano orando no templo, um sentia-se rico em espírito, egotista, e o outro se sentia pobre em espírito, humilde. Um era autossuficiente, o outro era capaz de aprender e de buscar a verdade. O pobre em espírito busca as metas da riqueza espiritual, busca a Deus. E os que buscam a verdade não têm de esperar por recompensas em um futuro distante. Eles são recompensados agora.
eles encontram o reino dos céus dentro dos seus próprios corações e experimentam a tal felicidade agora. Então, essa é aquela história que nós já discutimos algumas vezes, né, as pessoas, nós humanos, nos dedicamos a alcançar metas, normalmente metas materiais, que são muito bem-vindas, é claro. Todo mundo gosta de viver bem, comer bem, beber bem, ter recursos, etc. Mas é impressionante como a gente, ao bater uma meta dessa, muitas vezes a gente descobre que não é essa meta que traz a felicidade para a gente. E muitas vezes é nas pequenas coisas, nos frutos espirituais, de ajudar alguém, de ser bom para alguém, de fazer o bem, é que nos traz a felicidade, né? Que a gente se sente repleto, né? Completo. Então, por isso que a busca e o estabelecimento de uma meta digna, que é uma meta de buscar a Deus e de alcançar a eternidade, é capaz de nos trazer a felicidade, porque as coisas materiais, embora sejam importantes, deixam de ser escravizantes para nós. Então, assim, se a gente conseguir, com o nosso esforço e suor, muito bem. Se não conseguir, paciência, a gente vai continuar vivendo feliz do mesmo jeito, buscando alcançar a Deus do mesmo jeito. Então, assim, buscar a Deus não afasta de nós os desafios e as dificuldades da vida, mas fazem com que a gente encare esses desafios e essas dificuldades de uma maneira melhor, com maior capacidade de enfrentá-los, de superá-los. Então, essas metas de dignidade divina é que trazem esse conforto e essa capacidade em nós de superar essas dificuldades com coragem, com valentia e com a certeza de que tudo será vencido. E nós vamos estar, em algum momento, vivendo um momento melhor, com o abraço de Deus, buscando alcançar aquela eternidade. Né? Não quero me alongar muito aqui. Eu sempre estou me alongando, mas, bom. Alguém quer fazer algum comentário? Não quero. Para continuar. Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, no item 2, diz lá, felizes são aqueles que têm fome de sede e retidão, né? Fome e sede de retidão, pois serão saciados. Apenas aqueles que se sentem pobres em espírito irão ter fome e sede de retidão. Apenas os humildes buscam a força divina e almejam o poder espiritual. No entanto, é muito perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual com o fito de melhorar o próprio apetite pelos dons espirituais. O jejum físico torna-se perigoso depois de 4 ou 5 dias. Ele faz com que nos tornemos aptos a perder todo o desejo de alimento, e o jejum prolongado, seja físico ou espiritual, tende a destruir a fome. A retidão na experiência é um prazer, não um dever. A retidão de Jesus é um amor dinâmico, o afeto paterno junto com o fraterno. Não é o tipo de retidão negativa, o tipo de não faça de retidão. Como é que alguém poderia almejar uma coisa negativa, uma coisa a não se fazer?
Não é tão fácil ensinar a mente de uma criança essas duas primeiras beatitudes, mas a mente amadurecida deveria captar o significado delas. Bem, algum comentário? As religiões, geralmente, muitas delas, estão prontas a dizer o que a gente não pode fazer. Não faça isso, não faça aquilo. Então, elas ensinam pelo não, né? Pelo negativo. E o que Jesus propõe, e o que Jesus sempre fez, quando a gente vê a história de Jesus, é exatamente o contrário. Ele sempre usava o lado positivo. Ele nunca falava, não faça isso, mas ele falava, e se você fizesse isso, né? Então, são maneiras bem distintas de você ensinar e mesmo olhar para a sua vida. E eu acho que é essa maneira positiva que Jesus espera da gente. Pelo menos é assim que eu entendo. Muito bem. Seguimos adiante. Acho que já estamos ficando. Tem uma Oi, mãozinha. Egli. Diga, Egli. Tem uma partezinha aqui que entender o que ele quis dizer perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual, né? O que seria isso, né? O conscientemente é como uma escolha, né? Seria como se fosse uma escolha, praticar um distanciamento espiritual para ter fome de retidão. Fiquei assim, um pouco na dúvida. Ele, de fato, ele compara o jejum espiritual ao jejum físico, né? Então, tem gente que acha que pode fazer o jejum espiritual para... Físico. Não, jejum espiritual também. Para se aproximar mais depois de Deus, porque vai estar com mais fome de espiritualidade, né? Aqui, o jejum prolongado, físico ou espiritual, tende a destruir a fome. O jejum é um pouquinho mais para cima. No entanto, é muito perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual, com o fito de melhorar o próprio apetite pelos dons espirituais. Esse trechinho aí que me ressoou, assim, o que ele queria dizer? Eu acho que o jejum espiritual é deixar, por exemplo, por algum momento de produzir os frutos do Espírito, de orações, de adoração, Porque jejum é ausência de, né? Então, ausência... Mas não é esquisito você pensar nisso? Ó, eu vou deixar de orar para eu ficar mais espiritualizada? Não faz sentido. Não, para depois ter mais fome mais necessidade de Deus, mais necessidade, mais desejo de alcançar Entendi. Deus. E é aqui por isso que ele fala, o jejum prolongado, seja físico ou espiritual, tende a destruir a fome. Então, na verdade, ele estaria me afastando de Deus. Sim. Né? Sim. Conscientemente, querendo sair. Certo. Eu queria, assim, completar um fato, o que a fala da Sueli, né, que realmente o ensinamento de Jesus me ajudou e sempre vem me ajudando, esse enfoque, né, que Jesus oferece mesmo de desenvolver através do positivo, né, não enfatizar o negativo. E isso é fantástico, né? Acho que é uma forma de enfatizar o potencial positivo de cada ser humano, né? Isso me ajudou e me ajuda muito trazer esse enfoque para a retidão, né? Comigo mesma e com as pessoas com a qual às vezes a gente vai se relacionar, né? Então uma parte muito importante aí para o desenvolvimento espiritual da gente mesmo. Da gente e com as crianças também. Experimenta fazer isso com as crianças. Com assim, certeza.
Nossa, o resultado é fabuloso. É muito incrível, é uma sabedoria isso fantástica, muda, né? Porque a gente tende, na psicologia principalmente, enfocar os aspectos mais negativos, né? Isso é um aprendizado maravilhoso, reverter isso e a retidão através do positivo. Isso é um belo ensinamento. Muito legal. Obrigado, Egli. Oi, Suzana. Eu gostaria de compartilhar uma percepção que assemelha essa fala de Jesus, que não é ideal que façamos a busca espiritual apenas como um objetivo para alcançar um fim, mas deve ser praticada com tanta espontaneidade, com tanta naturalidade, que você não se dá conta de que está subindo degraus, que está expandindo a consciência e que está entrando no nível espiritual que tudo abrange, que tudo abarca, e que você começa a expandir a sua consciência cósmica de modo a abranger mais e mais cada vez. Então, os nossos níveis de percepção, de amor, de afeto, de dedicação, de serviço, tudo isso vem acontecendo como frutos do Espírito, como consequência natural de um foco no que é permanente, no que permanece, e não no efêmero, no temporal, mas com foco no eterno. E o eterno abrange tudo, mesmo o temporal, o passageiro, o efêmero, o instantâneo. Então, essa busca espiritual, ela precisa ser, para nós, tão espontânea que nós não vamos anotar os degraus que já subimos, e ela sempre será imperceptível, porque não há como mensurar, medir, aquilatar o nível espiritual de cada pessoa. Nós podemos nos dedicar a vida inteira numa busca espiritual, mas pode ser que não transpareçamos o nível que tenhamos atingido. Isto é uma busca como se fosse com jejum. Você não está buscando e procurando o resultado disso. Você não está querendo encontrar os efeitos disso. E pode até ser que o oposto se apresente a nós, a cada um de nós, como sendo aquilo que precisamos para mais nos desenvolver. E se, de fato, somos sinceros e mais sinceros, transcenderemos aqueles desafios, aqueles obstáculos que poderão aparecer à nossa volta. E porque nós somos aqueles que poderão diminuir as trevas e aumentar a claridade. Por isso, nós podemos e devemos nos comportar como aquela indicação, recomendação que Jesus fez. Porque orar é uma coisa tão individual, tão pessoal, tão íntima, que é entre você e o Pai, nós e o Pai. Então, reservemos-nos a um recantinho tranquilo, fiquemos alheios à nossa volta, interiorizemos tudo em nós e busquemos no silêncio, no jejum de palavras, no jejum de pensamentos, no jejum de atenção, desejo. Este é o jejum do silêncio, interiorização, jejum da vista, da visão, distraído com tudo que os olhos veem. Por isso até se fecham os olhos, mas mesmo com os olhos abertos, a atenção, o foco vai para o silêncio, aquele silêncio da oração, a ação de fazer hora, a meditação, a ação de ir ao meio, a ação do meio.
e o resultado é o silêncio. E o silêncio tudo harmoniza, tudo equaliza, tudo pacifica, tudo acalma. E esse silêncio é o silêncio que o mundo está precisando. O silêncio da crítica, o silêncio do julgamento, o silêncio da condenação. E nesse silêncio, permitiremos que o universo se manifeste, e o universo manifesta o plano divino. E no silêncio, o homem cala, e Deus fala. Obrigado, Sabino. Obrigado. Oi, Isabela. Essa fala da Sueli, eu estava estranhando que a Sueli não tinha falado hoje ainda, mas aí essa fala da Sueli, que ela fala da cultura, né? Que a cultura ela não permite a gente fazer isso, fazer aquilo, que ela julga, né, determinadas ações, comportamentos, e que acaba criando crenças em nós e que a gente não consegue extrapolar essa crença. Mas, assim, eu percebo que o amor, ele vem da consciência e não do inconsciente. Porque no inconsciente nós estamos vazios, nós estamos no escuro. E o amor, ele brota desse peregrinar em busca de nós mesmos. Então, à medida que a gente vai tendo essa consciência de nós, ele vai crescendo dentro de nós. E ele aparece no momento que você não espera. Você é tomado por ele, é como se uma chuva de bênção caísse em cima de você, você não entende o que está acontecendo, e você precisa de algum tempo para compreender o que está acontecendo com você. Você fica num estado de bem-aventurança, de alegria, é como se você estivesse em êxtase em relação ao outro. E o fato do outro receber o seu amor, isso é o maior presente que você precisa, mais nada, porque o outro poderia te rejeitar, e ele acolhe esse amor, e esse amor, ele não espera nada, não tem expectativa, não tem nada, é um desvendar do outro, é o abrir o coração para o outro, e se o outro abrir, muito bem, é o que ele deu, é o melhor que ele pode, e aí você fica nesse estado de bem-estar, de bem-aventurança. E o amor, ele é como se ele fosse um subproduto da consciência. Então, só a partir do nos conhecer que a gente vai conseguir viver esse amor. E se a gente ficar atrás do amor, não vai achar. É igual aquela história. Aquele que gosta de muito dinheiro, pode esperar, não tem dinheiro. Aquele que não está preocupado com dinheiro, está preocupado em trabalhar, não se preocupe, o dinheiro é o resultado do trabalho dele. A mesma coisa é o amor. E nós confundimos relacionamento com amor. O relacionamento, ele é físico, o amor é espiritual, o relacionamento ele acaba, e o amor não, você sempre está explorando, e o amor, ele é naquele instante, naquele momento, é o desvendar do outro, é o conquistar o tempo inteiro, e o relacionamento não, eu já tenho, estou tranquilo, eu consigo mensurar, eu consigo avaliar, e o amor não. Será possível? Será que eu vou continuar? Será que eu não vou? Quer dizer, é inesperado, não tem julgamento, não tem crítica, eu recebo o outro do jeito que ele é, como ele é, se ele quiser ir, se ele quiser ficar, isso não me interessa. O que me interessa é sentir o outro, desvendar o coração do outro, ver o outro, estar em bem-aventurança com o outro. Mas isso precisa vir, assim, no meu entender, na minha santa ignorância, vir da consciência. Porque sem consciência a gente não consegue. E às vezes, a gente é convidado
a passar por esse processo e nós não estamos prontos. Igual aquela história, você recebe uma ficha para ser atendido, mas você fica conversando com o vizinho, o cara fica, 2, número 2, e você está aqui conversando com o vizinho, passou a sua vez, 3, é o caso. Era só isso, obrigada.